Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão. Essa passagem de minha trajetória ilustra um dos maiores impasses vivido até aquele momento. Eu estava vivendo um ponto de inflexão e tinha a clara consciência de que minha vida seguiria caminhos muito distintos, a depender da escolha que eu fizesse. Dessa vez, eu realmente temi, pois sabia que desde a primeira proposta eu tinha algo extraordinário em mãos, tanto que meus amigos conselheiros por unanimidade recomendaram a venda, porém algo dentro de mim me freava e fazia com que eu não tivesse paz para avançar. Aqui é importante eu fazer uma pausa para refletirmos sobre o que nós viemos refletindo desde o início desse livro aqui. O que? A palavra de Deus, através da Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações e os vossos sentimentos. O que isso tem a ver com a história do Flávio Augusto? Tudo, eu vou continuar lendo e você vai compreender. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, este corpo é o templo do Espírito de Deus. Ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Então, ele habita em nós. E aqui em Atos capítulo 17, versículo 28 diz assim: Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, sem Deus você jamais existiria. Tá, mas e como você prova isso? A Bíblia, ela tem, o Novo Testamento, onde você está lendo, tem pouco mais de 2000 anos, ela não tem todo esse tempo da existência de vida. Vamos ver aqui em capítulo 8 de Provérbios, a partir do versículo 12, o que diz: Eu a sabedoria habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a sabedoria e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Veja aí que é uma lei universal, não depende de crença, de fé, de credo ou de religião. Ainda diz: Eu amo aos que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro puro, refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes que dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgava perante ele em todo o seu tempo, folgando no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão aqueles que guardarem os meus caminhos.
Então percebe aqui que a palavra de Deus, ela é antes da fundação do mundo, antes que existisse terra. Nós nem ainda existíamos e a palavra de Deus, ela já era. Então, continuando aqui. Afinal, desde aquela época eu não tinha poder de prever o futuro e como estabilidade não existe, eu poderia estar diante da melhor proposta possível, pois toda a vida, ou quem sabe, por toda a vida, ou quem sabe, a menor delas, fatores como a economia, o mercado, o desempenho do setor, entre outros, todos alheios à minha vontade, e que não eram possíveis de serem equacionados naquele momento. Esse impasse foi solucionado quando precisei lançar mão da minha intuição, mesmo pressionado pela perda financeira na bolsa que tinha acabado de amargar. Este foi um ponto de inflexão que desafiou a minha percepção do time diante de uma única decisão. Fosse ela qual fosse, eu poderia estar perdendo o bonde da vida. Ou, como se fala no mercado financeiro, estaria acertando na mosca, ou melhor, nas nádegas da mosca, com absoluta precisão. Para ilustrar bem o desafio do time, tenho um amigo que administrava uma indústria da família e teve uma proposta de 400 milhões de reais de um concorrente para comprá-la. A família se reuniu e decidiu que não venderia. O mercado mudou, o Brasil desceu lá a ladeira. O concorrente que fez a proposta reduziu o tamanho e a família que se recusara a vender por 400 milhões precisava aportar dezenas de milhões por ano para manter a fábrica rodando, enquanto buscava um novo comprador. Dessa vez, queria que alguém pagasse pelo menos 40 milhões de reais, 10 vezes menos. Ainda assim, ninguém se apresentou e a fábrica fechou suas portas, restando apenas dívidas e dezenas de processos trabalhistas. Percebem a importância do time? Qual é a melhor hora para entrar e a melhor hora para sair? Essa pergunta esconde os segredos entre o sucesso e o fracasso de uma vida inteira. Talvez isso explique o tamanho do estresse que vivi naquele mês, pois estava experimentando a exata consciência do impacto que aquela decisão poderia representar na minha vida. A cada proposta que recebia a seguir, percebia o quão aquecido estava o mercado e o tamanho do apetite do meu concorrente, aliado ao frequente assédio dos fundos de investimentos. Entre 2008 e 2013, convivi com um ritmo forte de oportunidades sem que fosse afetado pela rotina paralela das negociações. Reconheço que consegui manter o foco e o equilíbrio frequente perdido por quem passa por processos como esses. Por fim, entendi que havia chegado ao fim da linha, ou pelo menos eu achava que era, porque eu sabia que recompraria o WhatsApp anos à frente. Mas a decisão de recompra é um ponto de inflexão que falaremos alguns capítulos adiante. E se eu tivesse aceitado a proposta do Carlos Wizard, que me pagaria 200 milhões de reais? Seria game over para mim em 2008. Não estaria mal, afinal, 200 milhões no bolso de um jovem de 36 anos não seria um grande problema, mas certamente sairia do jogo antes de marcar mais alguns gols. Uma vez que o período de maior crescimento da WhatsApp aconteceu entre os anos de 2009 e 2012. Se tivesse vendido por 200 milhões, teria desperdiçado uma oportunidade de geração de valor que colheria depois de quase 2 décadas de plantio. Certamente não teria comprado o Orlando City, no qual investi 200 milhões de reais e que hoje vale mais de 2,2 bilhões de reais. Como disse, não estaria mal, mas teria deixado de avançar alguns anos-luz, o que aconteceu em apenas 5 anos entre 2013 e 2018. Por mais
que analisemos bem, façamos todo o dever de casa e tenhamos todos os elementos técnicos para tomar uma decisão. Na hora H, o ingrediente para lidar com o impasse do time é a coragem, já que, em qualquer hipótese, na hora de decidir, seja vendendo ou negando a proposta, a hora da verdade exige de todos nós muita coragem. E essa é a hora de saltar do bungee jump. Ninguém te empurra, o que conta é somente a tua coragem de saltar. Aqui eu quero outra vez fazer mais uma pausa e no próximo capítulo nós vamos continuar de novo. Mas a pausa que eu quero fazer aqui é para a reflexão do que? Da coragem. Independente do que vai acontecer na vida, na sua, na minha ou na de qualquer outra pessoa, se você não tiver coragem para tomar uma decisão, você vai ficar à mercê da decisão das pessoas que tomam decisões no seu lugar. Ou seja, como diz o desenho, do país da Alice, no País das Maravilhas, se você não sabe para que caminho seguir, qualquer caminho serve. E eu tenho também um ditado que eu gosto de seguir, que é: quando você não sabe escolher o que você quer, outros escolherão para você ou por você. Ou seja, se você não sabe que sonho você quer sonhar ou que jogo você quer jogar, você fará parte do sonho de outras pessoas e jogarão o jogo de outras pessoas para essas pessoas que sabem sonhar. Então espero que você tenha coragem de decidir, de tomar uma decisão na sua vida, diante de todas as circunstâncias que te aparecem, são apresentadas para que você possa viver exatamente a sua vida, o sonho que você sonha, aquilo que você deseja. Por mais difícil que seja, decida fazer alguma coisa. Espero que você tenha tido grandes aprendizados, como eu venho tendo. Que Deus abençoe a sua vida e você possa prosperar grandemente. Até o próximo capítulo.